Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, eu queria agora pedir a todos que abrissem comigo suas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 27. Gênesis, no capítulo 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Quem não trouxe a Bíblia? Deus está vendo, irmão. Amém? Gênesis capítulo 27. Nós vamos ver dos versos de 28 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Até aqui, meu irmão. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Lhe agradecemos pela oportunidade, Deus, de mais uma vez, Senhor, sermos abençoados por tua palavra. Nessa noite lhe pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, o pregador que sempre está presente neste lugar, mais uma vez se manifeste, Pai, trazendo a tua palavra e manifestando, Senhor, a tua graça em nossos corações. Tire toda a inquietação, toda a perturbação, mas que possamos estar atentos, Pai, à tua voz. Assim oramos, desde agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Bom, Gênesis é um texto, penso eu, que bastante conhecido, principalmente quem tem muitos anos de igreja, certamente passou por uma escola bíblica dominical, certamente conheceu, não é, as histórias regidas aí no livro de Gênesis. Gênesis tem um objetivo muito claro de mostrar quem é o Deus criativo, que cria todas as coisas, e principalmente como ele cria para si, não é, um povo, pelo meio do qual ele vai trazer também o Redentor, o plano de redenção anunciado desde o momento ali da queda de Adão e Eva, e este povo agora, como ele se forma e todas essas questões. E nós vemos aqui, então, no livro de Gênesis, desde o seu início, Deus levantando um homem chamado Abraão, Abrão na altura, mas depois tem seu nome mudado para Abraão, que aos 80 e tantos anos recebe o chamado de Deus, e perto dos 100 anos, finalmente ele tem o seu filho, o filho da promessa, Isaac. E Isaac cresce, não é? Ele finalmente traz a alegria esperada no coração de Abraão e a sua família, sua mãe Sara. E no desenvolvimento da vida de Isaac, Deus vai trazendo experiências com Abraão, e essas experiências também são transferidas para Isaac. E Isaac, aos 40 anos de idade, ele vai para a terra dos parentes de sua mãe, e lá ele finalmente toma para si uma esposa. O nome é Rebeca. E essa mulher agora, ela, da mesma maneira como a sua mãe, ela era estéril, não tinha condições de ter filhos. E Isaac passa pelas mesmas situações que passou o seu pai. E por cerca de 19 anos, ele ora, e a Bíblia diz que ele ora intensamente, incansavelmente, orando para que a madre de sua esposa fosse aberta e ele pudesse ter filhos, porque ele herdou a promessa que foi dada ao seu pai, de que através dele, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E então ali, Isaac ora e ora incansavelmente, até que depois de 19 anos, a Bíblia diz que Deus atende a oração de Isaac e Rebeca concebe, Rebeca fica grávida. Bom, os irmãos conhecem a história certamente. Nascem duas crianças. O primeiro é ruivo e cheio de pelos, não é? Há quem diga que Tony Ramos se assemelha aí a Esaú, enfim. Nasce Esaú e em seguida, grudado ao seu calcanhar, vem o seu irmão Jacó. Essas crianças agora crescem, se desenvolvem, cada um com a sua personalidade, não é? Esaú, caçador, não é? Uma pessoa com habilidades, e agora Jacó, por outro lado, uma pessoa mais tranquila, pacata, e cada um com uma maneira de viver diferente. Até que finalmente eles tomam certa idade e chega o momento do pai abençoar, de transmitir a sua bênção, de Isaac passar a bênção para os seus filhos, não é? E nessa hora, ali junto com sua mãe, Jacó comete ali, ou melhor, ele faz um plano para que ele consiga enganar Esaú
e toma dele a primogenitura. Esaú troca os direitos de primogenitura por um prato de comida. Isso mostra para todos nós os perigos que esse mundo oferece, não é, irmão? Principalmente homem, aí você que está namorando, cuidado quando mulher te oferece comida, não é? Porque isso é um perigo, irmão. Homens são, às vezes, ganhados pelo estômago, né? E eu queria dizer a você, cuidado com essas coisas, não é? Mas, enfim, e os perigos que o mundo oferece, trazendo manjares e tantas coisas para as pessoas, não é? E Esaú, nessa, ele é enganado, e o seu irmão agora leva, preparado por sua mãe, um prato para o seu pai, Isaque. E ele vai vestido de pele para enganar Isaque, e finalmente, quando ele come, Isaque come daquele prato preparado por sua mãe, ele pede para que Esaú, só que no caso é Jacó, lhe dê um beijo, e ao receber um beijo, se aproximar de Jacó, sentindo o cheiro, ele percebe, este é Esaú, porque tem cheirinho de campo. Esaú devia ser bem cheiroso. E aí ele diz, esse é Esaú, percebi que é Esaú. E agora, finalmente, não é, Isaque transfere a sua bênção, achando ele ali, que era Esaú. E a bênção que Isaque transfere é exatamente esses dois, está concentrada exatamente nesses dois versículos que nós lemos. E eu vou pedir a você que abra lá comigo novamente, e por favor não feche sua Bíblia, tá bem? Deixe ela aberta aí, porque hoje você vai usá-la bastante em nome de Jesus. E lá no verso 28 do capítulo 27 de Gênesis, a palavra diz assim, assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra, a abundância de trigo e mosto. Então, tudo aquilo que há de abundante, de prosperidade, Isaque agora está abençoando, não somente Jacó ali, imaginando ser Esaú, mas a sua descendência. E no verso 29 ele diz, sirvam-te os povos e nações se encurvem a ti. E no verso 29, meus irmãos, há aqui uma maneira de escrita que ela é chamada de paralelismo quiástico. É um formato de um X, não é? É algo bastante bonito, além da bênção, mas o estilo literário que está aí presente, não é? No verso 29, ele diz, sirvam-te os povos, letra A, e as nações se encurvem diante de ti, a letra B. E agora a continuidade ele inverte isso. Ser senhor dos teus irmãos, letra B, do X, né? E os filhos de tua mãe encurvem-se diante de ti, a letra A. Então ele faz um cruzamento dizendo a mesma coisa, só que agora colocando diante de Jacó que todas as nações, não somente os seus irmãos, mas todas as nações dessa terra, se encurvariam diante da descendência de Jacó. Essa é uma bênção grandiosa demais. E talvez não percebida no seu tamanho e na sua proporção quando recebida por Jacó. Mas é grandiosa demais. E ele diz, verso 29, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. E ele continua dizendo, malditos sejam os que te amaldiçoarem e bendito sejam os que te abençoarem. E essa é a bênção, então, dada por Isaque para Jacó, mas ainda não percebendo que era Jacó, pensando que era o seu filho. E essa bênção, meus irmãos, é tão grandiosa que, na verdade, não é só uma bênção sendo proferida por Isaque ali a Jacó, mas é também um oráculo de Deus. Porque se você voltasse lá no capítulo 25, quando finalmente a Bíblia diz que Rebeca concebe, que ela engravida, mesmo sendo estéril, uma experiência semelhante à que sofreu o seu pai, há um momento em que ela se aflige durante a gravidez. Eu me lembro quando a minha esposa ficou grávida do Rafael, o meu primeiro filho, ela ficou com uma barriga bem grande, não é? A da Rebeca foi mais miudinha, mas do Rafael ela ficou com um barrigãozão, né? E teve um período da gravidez, se eu não erro aqui, foi uma semana, em que ela teve um enjoo, mas foi um enjoo daqueles que era o tempo inteiro, ela ficava assim, vomitando, e se tivesse alguma coisa ela vomitava, e foi a semana inteira, não parava nada no estômago dela. E ela sofreu um monte, e ela dizia ao médico, faz isso parar. E ela olhava para mim, faz isso parar. E eu fazia, como que eu vou fazer parar? E o médico dava remédio, fazia um monte de coisa, aquele troço não resolvia, até que deu uma semana, pela graça de Deus,
passou, não é? Mas Rebeca, ela sofria o tempo todo, a gestação toda, a ponto dela clamar a Deus e dizer: o que é que está acontecendo? Porque até então ela achou que ela estivesse grávida e está vindo uma criança. E na sua oração, no capítulo 25 de Gênesis, Deus diz a ela que, na verdade, o que acontecia no seu ventre é que haviam presentes 2 povos dentro do seu ventre. E eles já estavam em conflito desde ali. E aí, finalmente, a Bíblia diz que nascem os gêmeos, e ela, de fato, percebeu que era verdade o que disse Deus, e que ali viriam, então, 2 crianças, os 2 meninos. E por isso essa bênção de Isaac para Jacó não é só uma bênção, mas é um oráculo de Deus, porque Deus já havia anunciado que ali se levantariam 2 nações. E essas nações teriam conflito entre si, e na sequência Deus diz a Rebeca: e o mais velho servirá ao mais novo. E se você prestar atenção no verso 29 do capítulo 27, sirvam-te os povos e as nações se curvem a ti. As nações, o mundo todo. E na sequência ele diz: sê senhor dos teus irmãos. E os filhos da tua mãe, ou seja, os teus irmãos, se curvem diante de ti. E o que está ali, então, Isaac a dizer para Jacó é exatamente o oráculo manifestado por Deus a Rebeca, dizendo que o mais velho serviria ao mais novo. E isso é tão profundo e tão sério que Esaú, quando finalmente percebe que ele foi enganado, lá na sequência dos versos de 30 em diante, ele vai até o pai dele e chega até ele e fala: ei, pai, cheguei, trouxe a comidinha para o senhor. Hoje é o dia da minha bênção, hein, papai? E ele fala: como assim, rapaz? Quem é você? Falou: uai, sou Esaú, teu filhão. Ele disse: como pode? Porque eu acabei de abençoar um e já comi, já estou satisfeito. E aí Esaú fica, numa condição extremamente tensa ali. E veja a pergunta dele, no final do versículo 36, capítulo 27, no final do 36, a parte B, ele diz assim: e perguntou então Esaú ao seu pai: e não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? E não sobrou nada para mim? Nem um cadinho de nada? Esse Jacó me levou tudo mesmo? E aí no verso 37, preste atenção para que você veja a seriedade da bênção dada por Isaac. Olha o que Isaac responde. Então respondeu Isaac a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti. Eu fiz dele agora maior do que você, pela bênção. Ele é senhor sobre ti. E todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos. E de trigo e de mosto tenho fortalecido. E ao final ele diz: o que eu farei, pois, agora para você, meu filho? Não sobrou nada. O que eu vou te abençoar agora? Então perceba que essa bênção ministrada ali, proferida por Isaac ao seu filho, ela é grandiosa. E vai para além da compreensão tanto de Isaac quanto de Jacó. Mas se você se lembra realmente da história bíblica, você vai se lembrar que lá pelo capítulo 33, acontece alguma coisa que é meio esquisita. Porque Esaú, quando percebe que foi enganado, e que não só enganado uma vez, mas 2 vezes, ele diz: agora eu mato esse sem vergonha. Eu mato. Aí ele vestiu a camisa do Corinthians e falou: agora eu mato. Você entendeu? E aí o que a Rebeca fez? Falou: ô Jacó, deu ruim. Vaza que teu irmão está querendo, E aí o que ele faz? Ele some. Aí você conhece a história. Ele vai, é enganado pelo sogro, casa com Lia, e depois finalmente consegue casar com Raquel. Só que esse tempo inteiro, Esaú está extremamente bravo, nervoso. E a única maneira de se aliviar da sua raiva seria matando Jacó. Mas os anos vão passando, Jacó vai tendo as suas experiências com Deus, e ele entende, por orientação do Senhor, que é hora de voltar para a terra dos seus pais. E quando está na hora de voltar, ele fala: agora deu ruim, porque Esaú está querendo me matar, o que eu faço? Só que agora já é um Jacó diferente. Já é um Jacó agora que tem bastante propriedade. Deus abençoou ele de uma maneira grandiosa. E ele tem um bando agora de pessoas que andam com ele, que também é muito grande. Mas ele quer voltar e ele está com medo. Ele se separa em 200 ovelhas e 20 cabritos, 200 outros animais que eu esqueci o nome agora, e mais 20 bode. Cada bando vai levar um presente para Esaú.
E ele falou, vamos em 2, porque se ele pegar um, sobra o outro. Jacó já tinha, né, uma mente de empreendedor, entendeu? E aí ele foi seguindo no caminho, você conhece a experiência que ele tem com Deus, em que ele passa aquela madrugada inteira numa labuta e ele é ferido na coxa, o seu nome é mudado de Jacó para Israel, e na manhã seguinte ele dá de frente com quem? Com Esaú, com 400 homens. E aí o que acontece? Fogos de artifício, Esaú, finalmente Jacó, você chegou. Não. O que acontece? A Bíblia diz que Jacó, diante do seu irmão, ele se prostra. Ele se coloca de joelhos e por 7 vezes ele se prostra e se levanta. Se prostra e se levanta. E chama Esaú de meu senhor. E antes de Jacó estavam as suas servas e os filhos que ele tinha com as suas servas. Depois Lia e os filhos que ele tinha com Lia. E depois na fileira estava Raquel e os filhos que ele tinha com Raquel. A Bíblia diz que todos os filhos e todas as mulheres de Jacó se curvaram diante de Esaú. Ora, então a gente conclui que a bênção falhou, não é? Se ele é servo, ou melhor, se ele é senhor dos seus irmãos, como é que pode agora Jacó se curvar diante do seu irmão? E se você ler o texto lá no capítulo 33, você vai ver o respeito e a reverência que tem Jacó com Esaú. O tempo inteiro dizendo, meu senhor, meu senhor, meu senhor. Eu já estou feliz porque o meu senhor me recebeu e me recebeu bem. E coisas assim. Então o que aconteceu? A bênção falhou? Ora, obviamente não, porque essa palavra não foi dada por Isaac. Mas aquilo é sequência das promessas de Deus na vida dos chamados patriarcas, dos pais da igreja, do início e da formação do povo. E aí o que aconteceu então? Onde se encontra o cumprimento dessa bênção proferida por Isaac? Porque ali, alguns anos depois, em vez de Esaú e todos os seus filhos e todas as nações se curvarem diante de Jacó, que foi assim abençoado, acontece o inverso. Bom, a primeira razão, ou a primeira maneira de se pensar no cumprimento dessa bênção, que foi aqui de Isaac proferida para Jacó, é sobre a possibilidade de que ela tenha sido cumprida agora em Salomão. Porque Salomão, dentre os 3 reis, os primeiros reis de Israel, foi o que levou o reino na expansão, na maior amplitude geográfica que o reino de Israel conheceu. Um dos reis mais ricos deste mundo. E as pessoas dizem, então foi nele, foi em Salomão que se cumpre as promessas do Senhor. Foi em Salomão. Essa promessa ou essa bênção de Isaac vai ter cumprimento em Salomão. E se você procurar no Google, não é? O Império de Salomão, isso tem bastante conteúdo, você vai ver que as fronteiras geográficas do reino de Israel, durante o governo de Salomão, elas não abrangem o mundo inteiro. Ora, a bênção lá no capítulo 27, verso 29 diz, sirvam-te povos e as nações se curvem diante de ti. Ora, tinha lugares que não eram de domínio de Salomão, então parece não fazer muito sentido que nele se encontre o cumprimento dessa bênção. E se nós fôssemos então no Salmo de número 72, eu peço a você que vá comigo lá, Salmo de número 72, você vai encontrar palavras de Salomão. Este é um salmo escrito por Salomão, capítulo 72 de Salmos. Veja lá comigo o que diz a palavra do Senhor. No Salmo 72 diz assim, verso 1. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Temerão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Até aqui por enquanto. Note que
São palavras de Salomão, desejando e orando para que este rei, este que tenha domínio e domínio internacional, seja abençoado, o seu reino seja de justiça. E olha o que ele diz no verso 4, ou melhor, verso 5. Temerão enquanto durarem sol e lua, e de geração a geração. Aqui Salomão está indicando que este reino é um reino que durará enquanto houver sol e enquanto houver lua. E ele se estenderá de geração a geração. Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim, pastor, tudo bem, mas aí é um salmo, né? Salmo geralmente tem contexto poético, aí o pessoal escreve coisas assim, né? Que é num sentido mais figurado, né? Mas vamos continuar lendo. Pode até ser, né? Se você pensar assim, mas vamos continuar lendo. Verso 6. Ele descerá como chuva e erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Mais uma vez agora ele fala sobre um período de tempo. Enquanto houver lua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chegou já estava de noite? Ou não? Quando eu cheguei ainda estava meio café com leite. Aí, né? Já estava à noite quando você chegou? Você prestou atenção se tinha lua? Alguém arrancou a lua dali? Está lá ou não está lá, irmão? Oh, Jesus, amém. Então quer dizer que não é Salomão, né? Porque se esse reino vai durar até que haja lua, você viu a lua aí, né? Ou será que é um cartaz que alguém botou lá para fingir que é a lua? Roubaram a lua, né? Como é que chama aquele desenho? Meu malvado favorito, né? Roubaram a lua. Não, ninguém roubou a lua. E a Bíblia diz lá no verso 8 agora, ele dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Verso 8, ele dominará de mar a mar. De novo, se você for ver a extensão do reino de Salomão, ele não é global, é um pedaço de terra. Então não é de mar a mar. Salomão não está falando do seu reino, mas ele está apontando para este, que terá este reino de mar a mar, e cuja duração é até que se extingue o sol e a lua. Não é Salomão, meu irmão. Não é Salomão. E olha o que ele diz no verso 9. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele. E o que Salomão está falando aqui? Ele está falando da bênção de Isaac, meu irmão. Os povos se curvarão diante de ti. E os habitantes do deserto se inclinarão ante ele. E os seus inimigos lamberão o pó. Bom, se não é Salomão, aí vem a segunda possibilidade, que entre as correntes teológicas, das pessoas que estudam, não é? O cumprimento das bênçãos e profecias e etc., não é? Vão dizer então que se não é Salomão, porque algumas pessoas, eu acho que você deve ter entendido que não foi bem Salomão, né? Se não é Salomão, então onde é que se cumpre isso? Bom, foi na igreja. Porque a partir de Cristo agora é a igreja que manifesta, não é? A multiforme sabedoria de Deus. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 3. Ele vai dizer que na igreja se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem de igreja? O irmão Sidney era o mais velho que tinha aqui, né? Quantos irmãos aí? Quantos irmãos tem? 54 anos de igreja. Amém. Já é um tempo, não é? Tem alguém com mais de 54 anos aqui? Aleluia. Achamos o Matusalém. Glória a Deus. 54 anos. Eu vou fazer uma pergunta para o irmão. Como não, irmão? 54 anos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu algum povo se prostrando diante da igreja? Reverenciando a igreja? Você já viu nações se curvarem diante da igreja? Além do irmão, alguém já viu? Se você acompanha notícias, meu irmão, na China e em vários lugares estão matando cristãos. O volume de mortos, cristãos assassinados, perseguidos hoje é tal qual nos dias de Jesus. Isso a mídia não noticia. Talvez você na tua casa, sentadinho, quentinho, no teu conforto, você não saiba. Mas hoje morrem tantos cristãos em perseguição, gente que está na obra, em missão, quanto morria na época de Jesus.
pastores, igrejas invadidas, que são ateados fogo e tanta coisa acontece. Então, aonde na igreja se manifesta a bênção de Isaac? Porque não tem nenhum povo reverenciando ou se curvando diante da igreja. E aí eu peço aqui para o meu irmão, bota aqui para mim João 15, verso 14. Palavras do Senhor Jesus, João 15, verso 14. Melhor, é verso 18, viu? Eu olhei aqui e falei, ué, deu ruim. Olha só o que diz o Senhor Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se o mundo vos odeia, verso 19, por favor. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Por isso é que o mundo vos odeia. Não é que pode ser que o mundo te odeie, não, irmão. O mundo odeia a igreja. A manifestação da igreja, ela não é compatível com o mundo. Então não pode ser na igreja o cumprimento dessa bênção de Isaac. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum que nós fôssemos na igreja observar que nela, na sua manifestação, apesar de ser a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, o cumprimento das bênçãos que Isaac ali manifesta em Jacó, sendo para a sua descendência. Então, onde é que está esse trem? Em Zacarias, meu irmão, no capítulo 9, a gente encontra, não é, uma pista de onde está isso. Vai lá comigo em Zacarias. Zacarias, no capítulo 9. Tem Zacarias na sua Bíblia aí, né? Ô, Jesus. Onde você comprou essa Bíblia? Ô, meu irmão, cadê Zacarias aí? Quem achou, diga amém. Ô, Jesus. Quem achou, diga peraí. Na minha está na página 866. Zacarias, no capítulo 9, olha só o que Zacarias diz, ali no verso 9. Zacarias 9, 9. Está antes de Malaquias aí, tá? Zacarias 9, no verso 9. Vejam só o que diz o Senhor através da sua palavra. Ele diz, alegre-te muito, ó filha de Sião, e exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Eis que o teu rei vem. Zacarias, você sabe, ele é um profeta que antecede aí a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que ele não somente vem, mas ele descreve a maneira como, de modo triunfante, entra esse rei em Jerusalém. É montado sobre um jumentinho. E aqui, se você pensou que lá em Salmos, no Salmo de número 72, Salomão falava de coisas poéticas, falando bonitinho, de sol e lua acabar, né? Como o namoradinho que diz, ai, até que acabe o sol, eu te amo, coisas assim. Não, não, irmão. Isso aqui é bem real, não é? Já aconteceu, inclusive, não já? O capítulo 9, verso 9, é profecia que já se cumpriu. Quem é que sobe, monta num jumentinho e entra triunfante em Jerusalém? Amém, irmão? Já aconteceu, não já? Então nós estamos tratando de fatos reais, coisas reais e não fictícias. Eis que vem o rei, e ele já veio para nós, não é? Montado sobre uma jumentinha. E veja comigo o verso 10. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. O que Zacarias está falando aqui? Que vai ter os inimigos serão todos subjugados. O arco de guerra vai ser quebrado. Acabou a guerra, irmão. Acabou esse negócio de piriri. Eis que vem aquele que é o Todo-Poderoso. E agora o verso 10, ele já aconteceu? Não.
Agora ele está falando de algo que está para acontecer, não só na época dele, mas também na nossa. Eis que ele vem e destruirá os carros de Efraim e de Jerusalém os cavalos, e os arcos de guerra serão destruídos. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ora, ele diz as mesmas coisas que diz Salomão. Qual é o domínio do reino deste rei? É de mar a mar, até as extremidades da terra, ou até os confins da terra. Então não pode ser Salomão, obviamente, você já deve ter entendido isso, e também não é a igreja. Ele está falando agora de um reinado cujo rei, ele veio montado num jumentinho. E quando nós pensamos sobre isso, não é? Nós olhamos agora, vai para o capítulo 14 aí de Zacarias, ainda em Zacarias. No verso 4, Zacarias continua nos dizendo, tudo isso que ele está falando é cumprimento da bênção de Isaac, proferida lá naquele dia com Jacó. No capítulo 14, no verso 4, ele diz o seguinte, e naquele dia, no dia que ele estava falando do verso 10 que nós acabamos de ler, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente. Os irmãos devem se lembrar que o Monte das Oliveiras é o lugar onde fica o Getsemane, né? O lugar onde ele foi encontrado ali por Judas e por todos aqueles soldados, não é? Quando tudo começa ali, daquela madrugada de quinta para sexta. De frente para Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, rasgado, rachado ao meio, de oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade deles para o sul. O que Zacarias está falando agora é do fim dos tempos, é da volta do Senhor Jesus. Aqui narra um período da volta do Senhor Jesus. E lá no verso 9, ainda do capítulo 14, olha só o que diz Zacarias. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. É deste que fala aqui Zacarias, que é a bênção manifestada por Isaac. É deste. E que Isaías também, lá no capítulo 2, no verso 24, eu queria que você lesse comigo, não é? Isaías 2, no verso 24. Vamos passear um pouquinho na Bíblia, irmão. Isaías capítulo 2, 24 não, é de 2 a 4, tá bom? Desculpe. Isaías capítulo 2, o verso 2, ele diz o seguinte: e acontecerá que nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. As nações se curvarão diante de ti. Essa era a bênção dita pelo Isaac. Verso 3, irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará, ou melhor, não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. O que Isaías está dizendo aqui é que este reino promove agora uma paz que se estabelece e ela é permanente. Os povos agora vão se subjugar diante deles. E no capítulo 49, ainda de Isaías, vamos lá, meu irmão, vira mais um pouquinho para frente aí. No 49, eu queria que você lesse comigo o verso 22, porque ele vai exatamente se encontrar com Gênesis. É exatamente a descrição da bênção de Isaac. No 49, no verso 22. Olha só o que diz. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os seus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Verso 23. Presta atenção no verso 23. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas, as tuas amas, diante de ti, se inclinarão com o rosto em terra e lamberão
pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão envergonhados. O que é que Isaías está dizendo que vai acontecer? É que os reis serão aios para a nação de Israel. Essa bênção de Isaac, ela fala, não é, da exaltação da nação de Israel. E aqui Isaías está dizendo que os reis, você já pensou? Os reis agora vão ser aqueles que tomam conta das pessoas, da nação de Israel. E as rainhas, as amas, já pensou a rainha Elizabeth chegando para algum israelita? Ô querido, quer um leitinho? Né? Quer que eu faça um abacatinho amassado para você? Alguma coisa assim. É isso que vai acontecer. É esta a bênção que Isaac diz a Jacó e que há de acontecer. Ela ainda não se manifestou. Não foi com Salomão e não foi com a igreja. Mas ela virá e vai acontecer. Agora a pergunta que fica é, quando é que ela vai acontecer então, né? Falou até agora? Vai deixar no mistério? Aí agora eu queria que você fosse comigo para Romanos, no capítulo 11. Capítulo 11, da Epístola de Paulo aos Romanos. Vai tirando as teias de aranha da Bíblia aí, né, irmão? Ô, Jesus. Tirando as teias de aranha. Não tem, não? Romanos, do capítulo 11. Sim, senhor. Do verso 25. Romanos, do capítulo 11, no verso 25, meu irmão. Veja a palavra que o apóstolo Paulo traz. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Eu não quero, meus irmãos, que vocês ignorem esse mistério, talvez em outras Bíblias esteja, para que vocês não sejam orgulhosos, soberbos. E que mistério é esse? O mistério é que o endurecimento veio em parte sobre Israel. O endurecimento veio em parte sobre Israel. Que endurecimento é esse? Do coração, irmão. Da palavra sendo pregada, anunciada. E as pessoas da casa de Israel simplesmente... Dessa vez não fui eu, hein? Vocês viram, hein? Não fui eu. É o endurecimento do coração, porque a palavra está sendo pregada, anunciada, o evangelho abertamente anunciado. E aquelas pessoas olham para Jesus, para os acontecimentos, cada sinal miraculoso que identifica o Messias. E até os dias de hoje, na nação de Israel, há ainda aqueles que não acreditam que Jesus é o Messias. E por que isso acontece? Romanos 11 está explicando exatamente isso. E ele está dizendo, o endurecimento veio em parte sobre Israel. Por que em parte? Porque você deve conhecer algum judeu messiânico. Existem muitos judeus agora que professam a sua fé em Cristo. Eu conheço um, inclusive, que é pastor. Tem vários, não é? Judeus messiânicos. Então, aqui Paulo está dizendo que, em parte, a nação de Israel está com o coração endurecido. E sabe quem endurece o coração? Para que não creiam. Sabe quem endurece o coração para que a palavra entre, mas ela não penetre e ela saia? É o mesmo que no capítulo 9 dessa epístola de Romanos, vai dizer que endureceu o coração de Faraó. É o Senhor. E aqui Deus está dizendo que o coração, em parte de Israel, está endurecido. Você está lendo aí na tua Bíblia, não é? Por isso que eu estou falando, leia, porque você não tem que confiar em mim, não. Você tem que ler o que está escrito aí. Amém, irmão? E ele diz, em parte, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. E por que veio? Até que. Então, quando é que finalmente a nação de Israel será exaltada em cumprimento integral da bênção proferida por Isaque a Jacó? Até que a plenitude dos gentios esteja, ou haja entrado, esteja manifesta a plenitude dos gentios. Como é que está a versão que está aqui? Até que é igual a minha, né? Haja entrado, que é a Almeida corrigida e fiel. Até que a plenitude dos gentios, não é, esteja finalmente completa. Plenitude completa é a mesma coisa, não é?
Então, quando é que finalmente a bênção de Isaac vai se manifestar? Quando a plenitude dos gentios houver se finalizado. E o que é essa plenitude dos gentios? Plenitude significa completo, não é? Ou completude. À luz de Atos, no capítulo 15, agora sim o verso 14, que eu confundi com o outro lá, que era o 18. Em Atos 15, 14, há uma afirmação lá de que Deus quer montar para si um povo entre os gentios. Não só entre aqueles da nação de Israel, daqueles que têm descendência, não é, sanguínea, pura, da linhagem de Israel, mas entre os gentios. E glória a Deus por isso, irmão, porque você e eu fazemos parte desses. Se você está em Cristo, você é parte do que diz lá em Atos 14, 15, que Deus quis formar para si, entre os gentios, um povo para si. Está aí Atos 15? E Simão relatou primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E à luz de Atos 15, verso 14, Paulo está dizendo aqui, até que este povo esteja completo, o endurecimento sobre a nação de Israel estará em parte. Então, quando é que a bênção de Isaac finalmente vai acontecer? Quando houver cumprido, não é? Ou completado o número de pessoas que da eternidade Deus no seu coração assim separou para si entre os gentios. E gentio é todo mundo que não é da nação de Israel. Eu acho que o irmão conhece isso, mas é bom, né? Porque às vezes você fala, mas eu sou gentio, né? Não sou arrogante. Não, irmão, é que não é de Israel, né? E aí no verso 26 ele diz o seguinte: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. E olha o que Paulo está dizendo: toda a nação de Israel será salva. Isso não quer dizer que os judeus de hoje serão salvos. O que ele está dizendo é que naquela época, na época em que houver sido completo o número dos gentios que Deus separou para si como povo, os judeus que viverem naquela época, os contemporâneos do cumprimento dessa profecia bíblica, estes todos serão salvos. E por que serão salvos? Porque Deus vai amolecer o coração. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. De Sião virá o libertador. E essas palavras de Paulo, meu irmão, ecoam as de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 23, olha só o que Jesus fala dos versos de 37 a 39. Coloca aqui na tela para nós, faz favor. Mateus 23. De 37 a 39. Jesus diz assim, você deve se lembrar: Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. O próximo. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe quando é que a nação de Israel vai dizer isso? Quando vier o Senhor Jesus descendo em glória para buscar a sua igreja, na completude do número dos gentios que ele quer formar para si um povo. E quando virem vindo do céu, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso Jesus, eles dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. E eis aí o cumprimento da profecia, da bênção de Isaac sobre a nação de Israel, a exaltação. E quando isso acontecer, meus irmãos, todos os reis desse mundo se curvarão diante do único e verdadeiro rei. E o seu nome é Jesus. Apocalipse diz que no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e diante dele todos se curvarão e se prostrarão, meu irmão. Diante dele todos ali receberão e perceberão que este é o Senhor de toda a glória. E ali há o cumprimento integral dessa bênção grandiosa que Isaac ali manifesta para Jacó, e nenhum deles tinha a menor ideia do que estava acontecendo. A menor ideia. E ele virá, meu irmão, para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar um povo restaurado, remido, tratado e trabalhado, meus irmãos. E nós veremos, como diz Apocalipse, nós seremos ressurretos para a vida.
Se nós não estivermos lá para ver presencialmente, nós seremos ressurretos pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Todos nós ressurgiremos dos mortos e com Cristo governaremos e veremos o cumprimento de tudo aquilo que Isaac disse para o seu filho Jacó, na descendência de todo o povo. E por que tudo isso é tão importante para mim e para você, meu irmão? Por que nós estamos até agora falando aqui de Isaac, que estava lá atrás, tadinho? Estava quietinho lá, né? Ninguém estava mexendo com ele. Por que tudo isso? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Essa é a única coisa que nos consola. Que nada se resume a essa existência de hoje. Que o que nós vivemos aqui hoje, meu irmão, é efêmero, é totalmente efêmero. Apodrece. Assim como as pessoas envelhecem, assim como se deixar uma fruta em cima da mesa lá por dias, ela vai apodrecer, tudo estraga e tudo vai embora. E por que isso é tão importante para nós? Porque, meu irmão, você e eu, nós vivemos num mundo tenebroso, como diz a palavra. Nós vivemos debaixo de um domínio do diabo, que domina este mundo, que rege as tendências desse mundo. E cada hora é uma história diferente. Ora é assunto de homossexualidade, como é que é o troço do gênero lá? Ideologia do gênero. Ora é o negócio que fala enfim, abortamento e tantas coisas que esse mundo vai colocando e vai tentando empurrar para a igreja. Notícias terríveis que a gente vê de que inauguraram uma igreja aí por aí, eu não sei o nome, não interessa também, que é uma igreja formada por um travesti e é uma igreja para transexuais e coisas assim. E essas aberrações todas vão acontecendo e a gente olha para isso e a gente ora como Abacuque orou, até quando? E diante de todas essas coisas, por que é tão importante saber que Deus vai manifestar o cumprimento integral daquela bênção que tanto Isaías quanto Zacarias e todos os profetas falaram? Porque isso é a única coisa que nos consola, meu irmão. Uma vida inteira de êxitos profissionais não consola ninguém. Uma vida inteira de acúmulos de propriedades e bens materiais, dinheiro e tudo mais, não consola ninguém. Porque diante do vale da sombra da morte, o que tudo isso serviu? Para que tudo isso serviu? Para que serviu a tua posição e o teu status? Sendo que a Bíblia diz, ô louco, amanhã vão chamar pelo teu nome. Sabe o que nos consola, irmão? É saber que existe um reino. Esse reino vai existir até que não haja mais sol e lua. E esse reino se estende de mar a mar, aleluia. E o Senhor dos Exércitos é aquele que estabelece esse reino e o rege com cedro de ferro. Sabe, meu irmão, eu não sei quantos têm conhecimento, mas na minha família nós estamos passando por uma situação delicada. O irmão da minha esposa, meu cunhado, Laudson, ele, há 3 meses atrás, ou até um pouquinho antes, a vida era normal, simplesmente normal. Vai para cima, vai para baixo, uma pessoa muito ativa, viaja bastante. Mas há pouco mais de 3 meses, ou um pouco menos, ele foi diagnosticado com um câncer, um tumor no cérebro, numa região bastante sensível, que infelizmente não tem condições de cirurgia, e que o seu avanço, o progresso desse tumor, é muito rápido, ele é muito agressivo, como eles dizem por aí. E nós estamos vendo a vida passando por entre os dedos, sabe? De um tempo para cá ele começou a perder capacidade de movimento, capacidade de falar e algumas vezes até de se recordar de algumas pessoas. E sabe o que é que nos consola, meu irmão? Obviamente a esperança que Deus, como foi ministrado na abertura, Deus é o Jeová Rafa, é o Deus da cura. Mas sabe o que é que nos consola?
é saber que haverá este reino. E que nós todos aqueles que são servos de Deus, todos aqueles que estão diante de Deus, em Cristo, serão mais uma vez reunidos para viverem eternamente ao lado do Senhor. Essa é a única coisa que nos consola, meu irmão. Todos os títulos, dinheiro, fama, sucesso, tudo que o mundo diz que é super legal, num momento como este, em que você vê a vida se esvaindo pelos dedos, nada disso consola. Mas a confiança e a certeza de que em Cristo, o Rei dos Reis, este que virá e estabelecerá o seu reino, nós todos nos encontraremos com Ele em glória. Eu terei a oportunidade de conhecer, assim eu penso e tenho no meu coração, a minha avó, a mãe do meu pai, que eu não conheci. Terei a oportunidade, pela graça de Deus, de rever a minha outra avó, essa eu conheci, a Dona Páscoa. É isso que nos consola, irmão. A vida aqui é um sopro. Nós estamos aqui, já foram 14 anos, foi ontem que nós discutimos na mesa, na cozinha da casa do meu pai ali, como é que vai ser, e os detalhes, e o nome, vai chamar tantos nomes que surgiram até que finalmente veio Igreja Batista da Família em Osasco. O tempo passa, não é Bamerindos não, mas ele passa. E sabe o que é que nos conforta diante de todas essas coisas? É saber da veracidade da palavra de Deus. E que nós todos, em Cristo, a morte é só o que nos aproxima de Deus. E por isso, nessa noite, meu irmão, eu queria dizer a você que tem visto, não é, tantas situações. Lá em Cajubi tem uma família que, na mesma semana, o marido infartou, 3 pessoas da família testaram positivo para o Covid, e outras coisas aconteceram que são do particular, na mesma semana. E às vezes a gente para e pensa, meu Deus, sabe o que é que nos conforta, irmão? Não é discurso de triunfalista. Não é esses discursos furados que arrematam aí multidões. Mas é a certeza de que o nosso Redentor vive. E não só vive, mas virá para nos buscar. E com Ele caminharemos juntos pela eternidade. É isso que consola o nosso coração. Então, meus irmãos, diante de todas as adversidades da vida, das muitas frustrações, porque se você pensar em 14 anos de igreja, dos quais eu tive a oportunidade de 12 a 13 anos, participar, não, 12, né? Faz 2 anos que eu saí, né? Participar, tem muitas vitórias, muitas coisas aconteceram, sem dúvida nenhuma. A porta estando aberta até hoje, isso é bênção de Deus, irmão. Se você participa de liderança de igreja, você entende o que eu estou dizendo aqui. Agora, não foram só vitórias. Quantas frustrações. Quantas acusações. Quantos levantes. Talvez você que vem, se assenta, participe, vai embora, não tenha a menor ideia. Sabe por que vale a pena tudo isso, irmão? Porque Ele virá para nos buscar. E nós estamos aqui para falar desse Deus maravilhoso, que opera as suas maravilhas na minha vida e na sua. E que se a gente tivesse oportunidade de, francamente, conversar, quantos testemunhos lindos a gente não ouviria aqui do que fez o Senhor. E não é só de vitória, conquista e bênção, mas principalmente, você sabe onde você aprende a confiar em Deus? Você sabe onde você aprende a depender de Deus? É quando você passa necessidade. Quantos e quantos testemunhos maravilhosos nós teríamos aqui. Por isso, meu irmão, se você tem frustrações diante delas,
frustração com o seu casamento, frustração com relacionamentos familiares, frustração com o seu trabalho, eu não sei. Nessa noite eu convido você a se aquecer, meu irmão, nessa bênção que Isaac proferiu para Jacó. Porque ela nos alcança. Nós fazemos parte disso. Somos coerdeiros em Cristo e participantes das bênçãos dos patriarcas. Aí em Romanos, no capítulo 11, no verso 29, ele diz o seguinte: assim que quanto ao evangelho, os judeus são inimigos, no que se refere ao evangelho. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, dos patriarcas. E olha o que diz o verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sabe por que você pode manter a tua fé firme, irmão? Porque as promessas de Deus, elas são irrevogáveis. Ninguém tira, ninguém apaga. Ninguém é capaz de te separar do amor de Deus. Então onde está o nosso consolo? Nessa verdade, de que um reino de justiça, e que vai por fim a tudo isso que a gente vê hoje, essa lambança e esse monte de injustiça, tudo isso vai acabar. E eis que ele vem para governar. E enquanto houver sol e lua, de mar a mar se estende o seu governo. Todos os povos curvados diante do único e verdadeiro Rei dos Reis. E quando não houver mais sol e lua, Deus finalmente vai instituir novos céus e nova terra. E ali eternamente, junto do Senhor. É nisso que está o meu consolo e no seu. Irmãos, foram 14 anos até aqui. Glória a Deus por isso. Quantos mais para frente, eu não sei. Mas tantos quantos vierem, que sejam todos para a honra e para a glória do Senhor. E que essa casa, assim como você e eu, sejamos sempre aqueles que falam e professam a verdadeira palavra de Deus. Não movimentos de mundo que tem por aí e que incendeiam bastante pessoas aí, cheio de triunfalismo, mas que na hora do vamos ver, é tudo furado. Onde você e eu devemos firmar a nossa fé, ancorar a nossa esperança na palavra de Deus, na única e verdadeira. Por isso é tão importante, meu irmão, que você conhecesse a verdade aqui acerca dessa bênção de Isaac. Porque esse é o nosso único consolo. E nessa noite, meu irmão, diante de tudo isso, eu queria que orássemos, não é, para que Deus, na sua bondade, nos abençoasse. Porque eu tenho certeza que aqui, não é, entre todas as histórias de vida, existem situações, não é? Que a gente ainda está vivendo, que a gente ainda passa, dores, medos, tudo isso a gente passa. Coisas que ainda não foram tratadas no nosso interior e que até hoje a gente diante de Deus, de joelhos, às vezes já com raiva, porque não aguenta mais ficar de joelhos, e diz: por que, Deus? O que nos consola, meu irmão, é saber que tudo isso tem data para acabar. Quando Ele vier, nós todos estaremos reunidos com Ele. Bendito é o nome do Senhor. Por isso eu convido você, onde você está, a fechar os seus olhos.